falar do Corinthians. Corinthians tem aí um jogo importantíssimo amanhã. Corinthians recebe o Internacional na Neoquímica Arena. Todos os ingressos vendidos para a partida de amanhã. O Inter que vem, que vive uma boa fase, não perde aí há 7, 8 jogos. Ali o Roger, né? O Roger, depois que chegou, deu uma acertada no time do Inter. O Inter vem subindo aí na tabela, então vai ser um jogo duro e pesado para o Corinthians. Corinthians que pode vir a campo amanhã com Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Kaká e Matheus Bidu. José Martínez, Charles, Breno Bidon ou André Carrilho e Rodrigo Garro. E na frente, Memphis Depay e Yuri Alberto. Lembrando que o Romero está suspenso, não joga, o Fagner, que foi expulso contra o São Paulo, não joga, e o André Ramalho, que também foi expulso contra o São Paulo, também não joga. Já o Internacional pode vir com Rocher, Bruno Gomes, Vitão, Cleiton Sampaio e Bernabei. Rômulo, Thiago Maia, Gabriel Carvalho, Alan Patrick, Wesley e Ener Valencia. Então, Igor, promessa de um jogo bom, de um jogo quente, né? Porque toda vez que Inter e Corinthians se enfrentam, sempre é um jogo quente. Tem uma rivalidade criada lá desde 2005, daquele Brasileirão. Então, o Inter vai fazer de tudo para atrapalhar o Corinthians. Corinthians precisa da vitória, né? Porque está na zona de rebaixamento, quer sair dessa zona incômoda. Então, assim, jogo interessantíssimo para a gente acompanhar amanhã lá na Neoquímica Arena. Não, sim, verdade, né, Carlos? O Corinthians aí precisando da vitória, né? Já que precisa sair dessa zona incômoda do Campeonato Brasileiro. Tem essa questão aí do Ramon Dias, né? Como que ele vai escalar a equipe, como você mencionou com o Rodrigo Garro. E também tem a questão aí dos 3 volantes, né? Que é bem importante. E o Rodrigo Garro é um cara que é um meio articulador, né? Que faz essa bola chegar com facilidade aos atacantes. E é um cara que tem que decidir amanhã pro Corinthians, né? O Corinthians precisa muito do futebol do Rodrigo Garro amanhã. Né? O Corinthians precisa ser um time letal nas finalizações também, né? Porque é um jogo de poucas oportunidades, né? Um jogo que promete ser um jogaço. Então é um jogo que você tem oportunidade, você tem que aproveitar. Então o Corinthians também tem que ser letal, né? Contra o Internacional. Um jogo que o Corinthians tem que vencer, né? Porque empate é ruim, derrota pior ainda. Né, porque, como a gente já mencionou, daqui a pouco o Carlos vai trazer a sequência do Corinthians aí mínima de 4 jogos. E também por que eu falei para ele trazer? Porque o Fluminense venceu o Cruzeiro ontem, né? E acabou saindo da zona de rebaixamento e abrindo uma vantagem em cima do Corinthians. E também tem os outros times que têm jogos a menos. O Internacional tem 2 jogos a menos, o Atlético Paranaense tem jogo a menos, o Criciúma também. E eles vão fazer esses jogos a menos agora na data FIFA. Então o Corinthians tem que vencer esse jogo contra o Internacional, é obrigação, jogando na Neoquímica Arena, porque, olha, se o Corinthians não vencer esse jogo, a minha visão, acho que o Corinthians já começa a colocar um pé na Série B, né? Porque a coisa vai ficar difícil, vai faltar apenas 9 rodadas, os outros têm mais rodadas para fazerem, jogos para fazerem, então vai ser bem complicado para o Corinthians. Então amanhã é partida para o Rodrigo Garro, né? Para o Igor Coronado entrar bem, por Alberto fazer gol, Romero também ser o cara decisivo, importante está sendo, e o Hugo Neneca ser o cara letal como ele está sendo no gol, né? Salvando o Corinthians em algumas oportunidades, né? Em alguns momentos. Então o Corinthians amanhã tem que vencer o Internacional. Já pelo lado do Internacional, Carlos, o Inter vive um bom momento, Roger Machado vem fazendo um grande trabalho, né? 8 jogos de invencibilidade, né? O Inter não perde a 8 jogos, são 6 vitórias, e 2 empates. Então o Internacional está muito bem, Alan Patrick jogando muita bola, tem esse Bernabei, né, um lateral esquerdo muito interessante, né, que deu trabalho para o São Paulo aqui no Morumbi, né, jogando muita bola ali do lado do Eric. Então é um jogador também muito interessante, jovem, né, um lateral que chega muito bem na linha de fundo. E tem jogadores aí interessantes, né? Tem o Ener Valencia, que é um centroavante que, claro, vacilou demais no ano passado nas decisões de Libertadores e também no Campeonato Brasileiro, mas é um jogador que tem uma finalização letal, né? Um grande jogador. Você tem um Borré também, né? Então o Internacional tem um grande time, né? E tá vivendo um bom momento. O Roger Machado surpreendendo muita gente. Ninguém esperava que ele ia fazer esse trabalho, né? E a criticaram, né? Até a diretoria do Internacional, depois de todos os vexames que o Internacional deu na Copa do Brasil e também na Sul-Americana, a contratação do Roger Machado.
por ser um treinador meio que ultrapassado, né? Que não estava vindo de bons trabalhos, e ele consegue retomar o bom trabalho, fazendo o Inter jogar para frente e recuperando o bom futebol do Alan Patrick, que joga muita bola. Então vai ser um jogaço, Internacional favorito, mas o Corinthians, a Neoquímica Arena, pode equilibrar um pouco esse fator favoritismo, e na minha visão amanhã vai ser 2-2, tá? Eu não vejo um time vitorioso para o jogo de amanhã, vai ser um jogo muito bom na minha visão, tem tudo para ser um jogo bom, e o Corinthians aí tem que ser letal, mas para mim o resultado 2-2, esse é meu palpite. Carlos, traz o seu palpite e vamos falar um pouco da Esporte da Sorte, né? Tem algum rolo aí, mais um rolo de um patrocínio master do Corinthians, e esse mesmo patrocínio que vai aí ajudar a pagar o Memphis Depay. Fala um pouquinho aí, fala do palpite, fala um pouquinho dessa matéria. Cara, vai ser um jogo complicadíssimo amanhã. Também eu vou ficar em cima do muro. Acho que vai rolar um empate aí, talvez 1-1, né? Porque assim como o Corinthians precisa desesperadamente da vitória, o Inter também precisa, porque o Inter ele tá em ascensão, né? E o Inter tem jogos a menos no campeonato, né? Então ele precisa ganhar para quando ele fizer o jogo a menos, se ele vencer todos que faltam, ele pode possivelmente ficar perto do G4 até entrar em G4. E a fase do Inter é muito boa. Então, acho que vai ser jogo para empate. Acho que os dois times vão jogar ali querendo marcar gols, né? Então, eu aposto no 1-1. E passando os jogos do Corinthians, cara, eu tenho aqui os próximos 4 jogos do Corinthians sem ser Campeonato Brasileiro. Então, o Corinthians joga contra... Não, sem ser Copa do Brasil e Sul-Americana. O Corinthians joga contra o Internacional amanhã. Aí, na próxima quinta, joga também contra o Atlético Paranaense na Neoquímica Arena. Aí, depois, vai jogar fora contra o Cuiabá no dia 28/10. E depois, no dia 6/11, tem o derby contra o Palmeiras na Neoquímica Arena. Então, esses são os 4 jogos do Corinthians aí na sequência de Campeonato Brasileiro. Então assim, Carlos, essa sequência aí para a gente fazer uma projeção mínima, o Corinthians joga 3 jogos em casa e um fora, né, que é contra o Cuiabá. Então, assim, a sequência tá bem acessível para o Corinthians, entre aspas, né, porque o único, para mim, o jogo ganhável que dá para o Corinthians vencer o Atlético Paranaense, que é o confronto meio que direto, porque o Atlético Paranaense está próximo do Z4, e o Cuiabá. Né, eu acho que é os jogos que é obrigatório o Corinthians vencer. Agora, o jogo de amanhã é complicado, né, e o derby contra o Palmeiras também é bem complicado, porque o Palmeiras, vamos falar, né, o Palmeiras é favorito, né, brigando pelo título, né, e vai ter aí o Estevam já jogando alguns jogos, né, pegando o ritmo e voltando a ser titular lá na frente. E também tem a questão do Palmeiras estar brigando por título e estar numa competição só. Então, o Palmeiras é favorito. Então, assim, se o Corinthians pelo menos vencer esses 2 jogos, ainda tem uma esperança do que eu falei, até tipo Paranaense e Cuiabá. Agora, se ele não vencer nenhum desses jogos, cara, Corinthians, na minha visão, aí ele já tá com o pé na Série B. Né? Matematicamente ainda ele vai ter chance? Vai. Mas se ele tropeçar nesses 4 jogos, por exemplo, 4 empates aí, 3 empates e perde pro Palmeiras, olha, a situação vai ficar bem complicada, e aí eu acho que o Corinthians vai dar passos largos para a Série B, né? Já tendo em vista que o Atlético Paranaense tem jogo a menos, o Criciúma tem jogo a menos, o Criciúma venceu ontem o Atlético Goianiense por 2-0, teve a vitória do Fluminense ontem diante do Cruzeiro, né, que também foi importante, 1-0, então o Fluminense já saiu de novo do Z4 e abriu uma certa vantagem para o Corinthians. Então, assim, se o Corinthians não abrir o olho, o Corinthians nessa sequência de 4 jogos, o Corinthians já vai colocar um pé na Série B. Então o Corinthians precisa pontuar urgentemente, já tentar vencer o Internacional, né, que está em ascensão, como a gente mencionou, porque senão a coisa vai complicar muito para o time de Parque São Jorge, porque, como eu mencionei, esses times que estão aí um pouco à frente do Corinthians no Z4 têm jogos a menos, né, eles vão jogar agora na data FIFA, então podem fazer os seus jogos a menos e abrir uma vantagem para o Corinthians, jogando uma pressão ainda mais. Por isso que eu falo que esse jogo do Internacional amanhã é de extrema importância. Se o Corinthians não vencer, cara, ele já começa a colocar 2 dedos de um pé na Série B. Aí vai pôr aos poucos, né? Porque essa que é a realidade, ao meu ver. Bom, falando agora sobre o patrocinador, né? Ontem o governo federal soltou uma lista dessas empresas, né? Que são casas de apostas, essas coisas,
que estão autorizadas a operar no Brasil. E a Esportes da Sorte, que é o patrocinador do Corinthians aí, não estava nessa lista. E aí o Corinthians, né, no dia seguinte, que foi hoje, já enviou um pedido formal de esclarecimentos à Esporte da Sorte, né? E a Esportes da Sorte tem aí até o dia 11, agora, na próxima sexta-feira, para poder resolver esse problema, né? Porque senão o Corinthians será obrigado a tirar a marca da empresa da sua camisa, né? E o clube também alerta que se vê protegido por uma cláusula de pagamento de 100 milhões, caso a Esportes da Sorte não tenha licença para operar. Então, assim, mais uma polêmica envolvendo patrocinador do Corinthians, né? Primeiro foi com a Vai de Bet, que deu todo aquele rolo. Aí agora com a Esportes da Sortes, que não está autorizada a operar no Brasil. E aí tem até o próximo dia 11 para tentar se regularizar no governo brasileiro. Senão o Corinthians vai ter que tirar o nome da camisa, mas só que tem uma cláusula, né? Que o Corinthians diz que estava no contrato quando assinou, que diz que se ela não tiver apta para operar no Brasil, o Corinthians tem o direito de receber 100 milhões de reais. Então, essa é a história entre Corinthians e Esportes da Sorte. Boa, boa. Então é isso, Carlos. Encerramos aí o assunto Corinthians.